E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Nicolas Moraes, estamos juntos para mais uma aula de pintura. Então, o que aconteceu até agora no nosso curso? Até agora a gente falou muito sobre a cor, algumas técnicas de pintura e se baseou tudo que eu falei aqui foi sobre a cor, sobre as matizes, né? O amarelo, as cores primárias, azul, vermelho, as cores secundárias, as cores terciárias. Então o que a gente falou até agora foi sobre as cores, né? E agora o que a gente vai começar a introduzir no nosso curso? A gente vai começar a introduzir a falar sobre os valores da cor, né? O que são os valores? São os tons, né? É a questão da luz e sombra, né? Os valores altos, mais claros, os valores mais baixos, escuros, até o preto. Então, qual é a importância disso? Os valores, se uma pintura está com os valores bons, adequados ali, bem estruturados, ela dá a sensação de tridimensionalidade, de profundidade, de realismo, né? É o aspecto que dá realismo à pintura. Mesmo se você utilizar outras cores que não as naturais, mas se você fizer os valores exatos, os valores adequados para dar tridimensionalidade, então a pintura vai parecer tridimensional, vai parecer real, por assim dizer. Então os valores, eles têm essa importância. As cores que a gente falou, elas são o destaque, né? Aquilo que diferencia uma coisa da outra. Se fosse, pensa numa imagem preto e branco, né? E aí pensa numa imagem colorida, a cor é o que dá destaque, né? E os valores, os tons, a sombra e luz é o que dá volume, é o que dá tridimensionalidade. Então é isso que a gente vai começar a falar agora. Então aqui, pessoal, você tem um diagraminha das cores e valores, né? Dessa relação que existe entre as cores e a sombra e luz, e os tons e os valores, né? Então, aqui o branco seria os valores mais altos, né? Onde tem luz, e o preto os valores mais baixos, onde não tem nada. Então, para a gente enxergar os objetos, ver as cores, ver as pessoas, a gente precisa de luz, né? Por isso a importância da sombra e luz. Reforçando, é o que dá realismo. A sombra e luz é o que dá realismo à nossa pintura. Então, essa escala aqui, eu espero que se vocês já viram a escala de valores, né? Vai desde o mais alto até o mais baixo, e a relação com as cores, né? Todas as cores também têm essa escala aqui, algumas mais altas, algumas mais baixas, mas elas se relacionam, né? As cores e os valores. Toda cor tem um valor, né? Ela tá nessa escala aqui, ó. O amarelo, ó, começa, né, mais ou menos, né, nesse ponto aqui. O vermelho já é a cor direta do tubo, ela já é mais escura que o amarelo. O azul também, entende? O azul mais ainda, acho que esse aqui é o primeiro, direto do tubo. Então, para vocês entenderem essa relação de cores e valores, né? Então, essa aula é sobre a luz e a forma. Então, para a gente ver os objetos, a gente precisa de luz, né? Para a gente conseguir ver as formas, né? Sem luz não há nada, a gente não enxerga nada. Então, a primeira coisa é que a gente precisa de luz para pintar, para ver os objetos, né? Para entender as formas, né? Porque a luz, ela dá forma aos objetos, né? Imagina você num quarto escuro, fechado, sem luz nenhuma, tudo escuro, você não enxerga nada. Mas aí você acende uma luz e os objetos tomam forma. Você consegue ver a tridimensionalidade de cada coisa porque tem uma luz, porque você ligou uma luz, né? Essa é a importância da luz, né? Então, para a gente simplificar, entender melhor, né? O nosso método é sempre esse, simplificar para depois complicar, né? Então a gente primeiro simplifica para entender e fazer cada parte, né? Então, a gente não precisa começar a estudar
10 tons de cinza, né? Depois a gente pode fazer esse exercício, vamos fazer esse exercício, mas eu quero que a gente comece por apenas 3. Ó, luz, meio tom, sombra. Só isso. Entende? E só com esses 3 tons a gente já consegue ver as formas, né? Que é o que nos interessa, são as formas. Não é tanta luz, a gente precisa de luz, mas o que nos interessa mais são as formas. Aqui se você vê um cilindro, cilindro, luz, direção da luz, luz, meio tom, sombra. Você consegue ver aquela forma. Aqui eu fiz um tronco de árvore, utilizando o que? Esse conhecimento do cilindro das formas. As formas são mais importantes. A luz é indispensável, mas as formas com as formas que a gente trabalha, né? O pintor trabalha com formas, luz, cor e forma. Então aqui um tronco o mesmo conhecimento. A luz vem daqui, então a luz bate aqui, faz o meio tom, faz a sombra e dá a tridimensionalidade ao objeto. Ao mesmo tempo que o círculo aqui, a esfera, a luz, a direção da luz aqui, ela contorna a forma, vê como a luz, onde ela bate direto tem a parte mais clara, mas aí onde ela não consegue pegar direto, ela vai contornando aquela forma, por isso que a gente consegue enxergar os objetos, né? Porque a luz, ela vai contornando até não conseguir aparecer, que fica a sombra. Então a gente consegue ver a sombra porque tem luz. Se não tivesse luz não teria nem sombras, entenderam? Então, para um retrato é a mesma coisa. Ó. Qual é a direção da luz? Aqui, ó, vem da esquerda para a direita, bate direto aqui, bate nas formas do nariz que estão viradas para esse lado, forma da boca que está virada para esse lado, do queixo que está virado para esse lado, e vai contornando. Onde está mais longe tem o meio tom e a sombra. Onde está a parte mais longe da luz, onde a luz não consegue chegar, é a parte de sombra. Então, o que é importante da gente observar? Assim, a gente vai pintar um retrato, vai pintar uma paisagem, vai pintar alguma coisa, o que quer que seja. A primeira coisa é a gente identificar a direção, aqui, ó, direção da luz. De que lado a luz vem? Ela vem da esquerda? Ela vem da direita? Ela vem por trás? Às vezes ela vem por cima, ela vem por baixo. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que identificar numa pintura, é a direção. De que lado vem a luz? Segunda coisa, a fonte. Qual é a fonte dessa luz, né? Ela é uma fonte natural? Ela é uma fonte artificial? Ela é o sol? O sol é a fonte natural, né? Por assim dizer. É a fonte natural que a gente tem. E a fonte artificial são as lâmpadas, são o fogo, por assim dizer. O fogo pode ser natural ou artificial, mas vamos distinguir essas duas fontes, né? A fonte natural, o sol, e o quente, né? Depois vamos falar um pouco sobre isso. É a fonte mais quente. E a fonte artificial, que seria as lâmpadas brancas mais frias. Até tem lâmpadas mais quentes, né? A gente diferencia como a lâmpada fria, a lâmpada branca. E a intensidade, né? Aqui, ó. Terceira coisa. Se ela tá forte, se ela tá uma luz direta, se ela é uma luz indireta. Isso que a gente tem que perceber numa pintura. Se a gente está na rua, o sol batendo direto, é uma luz direta. Se a gente está dentro de casa, a luz ainda é do sol, mas é uma luz indireta. Para vocês entenderem a intensidade. Então, quando a gente for estudar e trabalhar com luz e sombra, a gente tem que primeiro identificar essas 3 coisas aqui, para a gente ter um conhecimento e poder começar a fazer a nossa pintura. Então, pessoal, hoje era só isso, era só mais uma demonstração para vocês, né? Para vocês entenderem um pouquinho dos valores. Que primeiro a gente começou com as cores, os valores. Agora está nos valores. São os elementos da pintura, os elementos da cor. Então a gente vai começar agora a estudar os valores. Assim como eu botei na outra, ó. Eu quero que todo mundo, então um exercício. Eu quero que todo mundo faça esse círculo aqui, ó. Usando três tons, luz, meio tom
e sombra. Quero que façam desse círculo com a luz direção da esquerda e direção da direita. Então esse é o exercício de hoje, né? Então deixa aí as dúvidas de vocês e o que vocês querem aprender, que na próxima aula vamos fazer um exercício, e aí se tiver sugestões a gente pode fazer outra coisa para as próximas aulas. Então eu espero que vocês me digam o que vocês querem aprender. Então hoje foi uma introdução à luz e sombra, à luz e forma para vocês. Então abraço e até a próxima.